Beleza, pessoal? Bem-vindo ao curso NR10 CEP, né? Na última aula a gente falou sobre as NBRs, né? A NBR 5410, a 5419, a 14039, para a gente fazer uma base, né? A gente fala no curso de NR10, né, também, mas aí começa esse outro curso, a gente acaba perdendo um pouco a base, e principalmente nesse que a gente vai falar sobre alta, média, né? Atenção, fica aquela confusão. Então a gente passa o que é cada norma ali para a gente poder reforçar. E agora a gente volta ao curso de acordo com o que ele pede lá, né, na sua norma, que é a questão da condição impeditiva. Então existe lá um módulo que precisa ser dado no curso NR10 CEP, que é a condição impeditiva para trabalho, tá bom? E a gente vai buscar aí algumas informações dentro da norma e passar para vocês o que regulamenta, né? Fala, eu tenho que parar a atividade quando essas questões estão sendo envolvidas no nosso trabalho, tá bom? Então vamos iniciar, né? A gente começa aqui no nosso curso, tá? Falando sobre o pare e pense, tá? Então assim, isso daí é uma ferramenta, pessoal. Eu já trabalhei em empresas que levavam muito a sério o pare e pense, né? Por quê? Sempre tinha alguma questão naquele trabalho que a gente ia executar que não estava bem resolvido entre todo mundo. A gente ia começar a fazer a atividade com dúvidas. Quando a gente começava a atividade com dúvidas, ia chegar no meio ali, a gente ia se deparar com aquela dúvida e a gente não ia conseguir avançar. O que a empresa passava, e era um valor da empresa, né, que passava para a gente: não tenha medo de parar a atividade, tá? Porque a gente é acostumado na nossa vida aí a sempre produzir. Então a gente parar a atividade, a gente acha que a gente está sendo, vamos dizer assim, não está fazendo o trabalho direito, né? Parar a atividade é que a gente não está entregando, que a gente é um mau funcionário. Não, parar uma atividade nessas questões de segurança quer dizer que você é um funcionário atento, que você é um funcionário que, quando tem alguma dúvida o que vai fazer, prefere tirar a dúvida antes, porque se você continuar e acontecer um acidente, você pode acabar se machucando. Então você é um funcionário prevenido, tá bom? Então o pare e pense, né? Pare e pense tem que ser um valor passado da empresa para vocês, e vocês não podem ter vergonha de usar, não pode ter medo de usar, tá bom? Principalmente, né, isso em várias áreas da empresa. Então, em qualquer área ali que você estiver trabalhando, uma usina, parte de extração, enfim, todas as partes do pessoal trabalhando em altura, o pessoal trabalhando em espaço confinado, sempre tem que usar as ferramentas. Em elétrica, né, que você está com um risco iminente de sofrer uma descarga, o pare e pense é ainda mais importante, tá? Porque a ferramenta que vai salvar a sua vida. Parar e pensar, nenhum EPI, nem nada vai salvar a sua vida. É o pare e pense que vai proteger, tá bom? Por isso é muito importante e é passado nesse tópico aqui da NR10 CEP, beleza? Vamos lá, condições impeditivas. Vamos falar do que a NR fala sobre as condições impeditivas. Então a gente volta para a NR10, tá bom? A NR10 em vigor, né, ela foi feita lá em 2004, 2005, né? Menciona condições impeditivas para serviço. Então vamos ver quais são. Lá no item, então sempre eu busco, né, ler lá no item da NR10. No item 10.6.3 da NR10, ele diz assim: serviços em instalações energizadas, né, ou em suas proximidades. Então qualquer instalação energizada ou nas suas proximidades, né, na subestação, enfim, qualquer lugar, devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo, tá? Dei alguns exemplos em condições, né, que podem colocar o trabalhador em perigo. Condições meteorológicas. Aí você já pensa, pô, é a chuva com raio, né? Não, pode ser vento, tá? Pode ser pode ser inclusive uma chuva de pedra, né? Alguma questão assim, tá? Teve na cidade que eu sou, esses dias aconteceu um acidente que um pedreiro estava enchendo uma laje, né? Estava lá em cima da casa,
e de repente deu um vento muito forte. Ele continuou ali, né, trabalhando ali, enchendo a laje, né, lá qual tinha o caminhão, tudo, ele queria aproveitar ali para não perder o concreto, né. Ele acabou sendo arremessado por esse vento contra uma parede e a parede caiu em cima dele, alguma coisa nesse sentido aconteceu, estavam lá investigando. Mas eu acredito que o vento derrubou a parede em cima dele e ele acabou vindo a óbito. Então, o vento, né, a gente vê aí, né, nos meses de novembro, né, outubro, acaba acontecendo muito essas ventanias, né, essas mudanças tropicais que a gente está tendo hoje, provoca esses ventos aí muito fortes e aí provoca, enfim, alguns danos e pode ser inclusive o óbito, tá? Então, qualquer condição ali meteorológica, chuva, vento, né? Caso do jogo pode ser que você trabalhe, sei lá, em algum lugar que tenha neve, mais difícil, né? Mas qualquer condição meteorológica, você para a atividade, se não for, né, a ideal, beleza? E às vezes, pessoal, não é nem, começou a chover, não. Não, às vezes na formação da nuvem, você já começa a perceber que aquela condição está ficando perigosa. Tem lugares, né, que, não sei se é o ambiente que vocês trabalham, geralmente quem trabalha em ambiente externo tem um equipamento que ele mede ali, vamos dizer assim, a gente fala de ionização, né, entre a nuvem e a terra. Seria um grau que você dá para uma probabilidade de acontecer uma descarga atmosférica. Porque quando a gente vai falar um pouco mais para frente, começa a ter uma carga elétrica positiva na Terra, uma carga elétrica negativa na nuvem e começa a quebrar o dielétrico que é o ar. E aí começa a aumentar essa ionização, né? E aí começa a ficar na iminência de ter uma descarga. E geralmente a descarga vem antes da chuva, né? Acontece aí uma descarga antes da chuva. E aí esse aparelho vai mostrar, já está num nível onde começa a ter uma probabilidade de ter raio, tá? Então aí você tira os colaboradores da área. Você tem isso daí em alguns projetos de SPDA que eu fiz em parques, né? Algumas coisas nessa área que a gente trabalha aí com o pessoal em piscina, né? Alguma coisa assim. Clubes, a gente pede, né, para o cara instalar um daquele ali, né? Hoje é um equipamento aí que pode ser utilizado. Se, né, começar a ver que tem alguma alteração, você tira todo mundo da piscina, o pessoal lá da brigada tira o pessoal da piscina, coloca num local seguro, onde tem a proteção que a gente projeta para o SPDA, para, né, não acontecer uma descarga com as pessoas lá dentro ou numa área molhada, enfim, que pode ocasionar aí um choque muito forte. Isso é interessante você ter numa indústria, tá? Assim, enfim, o pessoal trabalhando aí com equipamentos, tudo, é bom você ter isso daí, máquinas agrícolas, né? Enfim, pode ser uma opção. É lógico que a viabilidade dele, né? É um equipamento caro, depende aí do que você trabalha e do risco que você está envolvido. Como é parque, lugar molhado, né? A gente costuma colocar, né, nos nossos projetos, beleza? Então, falou condições meteorológicas. Então, outra condição também, tem várias, tá, pessoal? Mas eu vou colocar mais uma aí que são as animais. Vamos supor que você está trabalhando numa área lá no meio de uma mata. Você vai fazer uma passagem de uma linha de distribuição lá, que você está fazendo uma instalação para poder alimentar um sítio, certo? Aí você percebe, né, que naquele local você tem bois, né, circulando naquela área. O boi é perigoso? Não é, né? O boi não é, geralmente não é. O boi geralmente é um pouco mais, tem, né, os mais bravos, né, mas ele não é. Mas aquele monte de boi passando, você precisa subir numa escada. E se o boi bate na escada, né? Então você tem que parar a atividade, esperar o pessoal recolher os bois ali para poder colocar um lugar seguro. Não é uma questão que vai provocar um acidente ali, mas só de você observar aquilo ali, pode ser que o boi esbarre ali em algum local, né? Pode oferecer algum perigo. E tem os animais realmente que atacam a gente, né? Então, pensar um animal peçonhento, uma cobra, né? Você pode acabar pisando, enfim, alguma coisa assim, você tem que parar a atividade. Você vê uma cobra, você para, tira a cobra dali e depois você continua a atividade, beleza? E também coloquei como exemplo aí exposição a gases explosivos, né?
Então, por exemplo, você está num ambiente de espaço confinado, fazendo uma atividade ali, e aí você usa o equipamento lá, o medidor de gases, e você percebe que deu uma alteração e começou a pitar. Ali uma condição impeditiva, você tem que sair do espaço confinado, tá? Então você tem que saber o que está acontecendo. Às vezes uma deficiência de oxigênio, às vezes uma tubulação de gás pode ter se rompido e está ali energizando aquele local, tirando o oxigênio daquele local, e você vai acabar morrendo asfixiado, né? Então, e também pode haver uma explosão, né? Você está trabalhando com elétrica, qualquer, né, fagulha, aquele gás explosivo pode acabar você falecendo ali dentro numa explosão. Então, esses são os exemplos, tá, pessoal, de condições impeditivas, que deve ser parado ali urgente, tá? Então, você coloca suspensão imediata. E assim, quem pode suspender imediatamente um serviço? Qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. Você está trabalhando, alguém que está passando ali naquele local e vê que tem uma iminência de perigo, né? Ele está fazendo o papel dele, beleza? A gente até assim, eu, por exemplo, sou um profissional habilitado, se eu vejo alguma questão, né, que eu vejo que é fora da norma ali, que o cara está realmente correndo um risco, né, a gente procura sempre dar uma orientação, né, fala, cara, daqui pode ser perigoso. Você não vai chegar brigando com o cara que ele não sabe trabalhar, mas você dá-lhe uma orientação para ele, né, mostra, às vezes o cara não vê aquele risco, tá? Às vezes acontece muito, né, o cara não está tão ali entretido no trabalho dele que ele não vê. Então a gente, como profissional habilitado, ou, né, profissional capacitado, ou profissional qualificado, a gente tem que dar um toque, passar a ver aí se aquela atividade está sendo feita de forma correta, tá? Em alguns lugares, algumas empresas, a gente tem premiações para quando você para uma atividade. É um exemplo de um lugar que eu trabalhei, então eu fico muito contente, que eu tenho lá um diploma lá, um reconhecimento da empresa, que eu parei uma atividade, né? Acho que foi lá, o prêmio que eu tive na empresa foi esse daí, né? Um funcionário, soldador, né, ia iniciar o trabalho na máquina de solda, eu percebi que a máquina de solda não tinha nem botão, o cara ligava direto na tomada lá e funcionava a máquina de solda, ele não tinha controle no botão para ligar e desligar, né? Pô, se tem algum problema, aquela máquina ali não vai desligar, né? O cara tem que correr, ele tem que ir lá na tomada para poder desligar, né? O cara trabalhar numa altura, né? Então a gente foi lá e parou a atividade e falou, você não pode trabalhar aqui, condição impeditiva. Isso é só um exemplo, tá? Condição impeditiva, você tem que consertar o botão aí da máquina para você poder trabalhar. Você poderia ocorrer aí um acidente. Você vê, não é uma condição assim, pô, o cara podia trabalhar? Podia, né? Deixa ele trabalhando, mas se acontece uma emergência, esse cara não ia ter aquela proteção e aí ia acabar, né, falecendo, né? Então, sofre um choque, não ia ter como desligar a máquina, ia ter, né, um problema mais sério. Então, são questões, às vezes, são simples, tá, pessoal? Não são questões complexas, nossa, aqui precisa de um equipamento para poder medir. Não, é só questão de olhar, observar, dar uma orientação. Às vezes você para a atividade durante 1 minuto, só para fazer uma acerta ali, mas você parou aquela atividade durante 1 minuto e depois vai voltar a fazer ela de forma correta. É impeditivo, você contorna a condição impeditiva e volta a fazer, tá bom? Vamos lá, tem a figurinha aí do John Kleber, né, que mandando parar, né, para aí, né? É importante separar a atividade. Então, o item 10.6.5, ele fala, né, o responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Então, pessoal, só se eu voltar aqui no slide anterior, 10.6, que ele fala que os serviços devem ser paralisados, tá? Colocou o trabalhador em perigo. Ele reforça no item 10.6.5 que o responsável deve suspender, tá? No caso aí, né, a gente tem a palavra deve e a questão pode suspender, tá? Qualquer um pode suspender a atividade, é uma condição impeditiva. O responsável não é questão de poder, ele deve, tá? Ele vai parar a atividade se ele vê alguma condição não prevista, é obrigação dele. E aí, quando entra em questão de obrigação de uma norma
trabalhista, né, que é a NR10, ele está sujeito aí a penalização se ele não parar essa atividade, tá? Então ele pode sofrer aí um processo por negligência, né? Enfim, ele colocou a pessoa em perigo, então, porque ele é o responsável, tá? Então assim, qualquer um pode parar a atividade. O responsável, ele deve parar a atividade, senão ele pode responder por dolo, né? Por colocar a pessoa ali naquela atividade de propósito e a pessoa sofreu um acidente e aí a culpa é dele, tá? Então isso é importante em relação ao responsável das atividades. Então, vamos lá, sempre para quando tiver alguma condição que não seja possível eliminar. Por exemplo, vamos voltar aqui, neutralização, né? Eliminação ou neutralização impossível, né? Não seja feita de imediato. Então, vamos voltar o item anterior. Condições meteorológicas, tem que esperar passar, né? Eu não consigo neutralizar na hora. Por exemplo, um vento, eu tenho que esperar o vento passar. Não tem outra opção, né? Não tem como contornar a condição impeditiva de um vento. Eu não tenho como contornar a condição impeditiva de uma chuva, tá bom? Animais, sim, eu consigo contornar. Eu vou lá, tiro o animal, né? Enfim, eu consigo tomar uma ação sobre aquilo. Gases explosivos também, eu preciso tomar algumas ações às vezes, de engenharia, né? Inertizar o local, né? Enfim, alguma coisa aí para poder tirar aquele gás, tomar medidas, enfim. Ou senão também o serviço não pode ser executado e eu tenho que esperar aquele local, né, tirar todo aquele gás daquele local, ele sair naturalmente, vai depender das ferramentas que você tem à disposição, beleza? Então, a eliminação ou a neutralização ali, imediata não seja possível, alguma que você pode fazer ali em coisa de 5, 10 minutos, outros você pode fazer em 1 hora e outros você simplesmente tem que sentar e esperar que aconteça. Todas essas condições são impeditivas de trabalho, beleza? E aí a gente pula lá para o item 10.14.1 da norma que fala sobre interromper atividades também, tá bom? O que ele fala, né? Trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, tá? Então aqui a gente já está falando de direito de recusa do funcionário em fazer a atividade, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para a sua segurança e saúde, ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico que diligenciará as medidas cabíveis, tá? Então aí é só simplesmente um fluxo de informações, né, a partir da questão de comunicar. Aí é a questão de comunicação de cada empresa, tá? Mas o trabalhador que ele se vê em risco, ele tem o direito a se recusar. Então, esse item da norma, ele acaba dando mais força para o item, deixa eu voltar aqui para o item 10.6.3, que o serviço tem que ser separado, e aqui ele fala que o direito de recusa, ou seja, é um direito que o funcionário tem, então está amparado em lei, está tudo ali certinho, que ele pode fazer, né? Então, se você deixa de meio aberto quem pode fazer, né? O cara fala, mas você não tem esse direito, né? Você tinha que continuar fazendo atividade, só o líder que tinha que parar. Não, todo mundo pode parar a atividade, é um direito. O líder apenas deve parar a atividade, porque senão ele vai sofrer alguma penalidade se alguma coisa acontecer, tá bom? E aí, pessoal, a gente fala sobre comunicação imediatamente, o fato do superior imediato. Aí é uma questão organizacional da empresa, tá bom? A norma pede que você comunique alguém, tá? Aí vai você comunicar o seu líder, o seu coordenador, o gerente, o diretor, enfim, quem que seja aí acima de você. Porque aí ele pode tomar medidas, tá? Então fica aí o critério que você comunicar. Tem empresas, né, que tem canais já bem estabelecidos para comunicação. Tem o canal, algumas empresas trabalham com o Comunique, né? Enfim, colocam algum nome de um programa em relação a comunicar incidentes ou acidentes, né? No caso, em condições impeditivas, entrariam em incidentes, que não chegou a acontecer o dano ainda, né? E aí você registra o que aconteceu, as medidas que foram feitas e paliativos para poder fazer atividade, e você coloca uma sugestão, né, para poder aquilo ali nunca mais acontecer, e coloca lá, entrega para o gestor, e aí você coloca isso num programa lá para o pessoal
ter uma estatística sobre o que está sendo feito em segurança na instalação. É muito importante isso, pessoal. Primeiro, quando você tem esse Comunique, você tem dados estatísticos, né? A gente sabe, não sei se vocês já tiveram acesso a isso, no curso do NR10 eu passei, mas aquela pirâmide de Bird, né? Tem os incidentes, os acidentes, um certo número de incidentes, vai ter um certo número de acidente com lesão menor, depois com lesões mais graves, né? Conforme você vai colocando, né, registrando esses incidentes, você começa a ver, né, que onde estão as falhas da empresa e onde pode acontecer o acidente, tá? Então isso funciona como estatística, o pessoal da segurança do trabalho está de olho. Pô, peraí, o pessoal da elétrica está registrando muito quase acidente, no caso aí, né, uma parada de atividade por causa de alguma questão de segurança. Aí começa a ver, pô, tá faltando algum material, tá faltando algum EPI, aí vamos pensar, tá faltando medidas de controle de engenharia, a planta está segura em relação à elétrica, né? Será que não está faltando algum equipamento para a gente instalar aqui, para a gente poder monitorar melhor alguma questão? E aí sim, você criando esse vínculo estatístico aí, você começa a ver que a empresa precisa investir em alguma área. Pode ser até em treinamento, né? No caso vocês estão fazendo treinamento aqui, fazer um treinamento mais elaborado em alguma área específica, a empresa consegue ter um norte, né? Trabalhando essa questão de comunicação, ela consegue saber onde ela tem que trabalhar para evitar que aconteça acidente, tá? Então é muito importante a ferramenta da comunicação. Comunicar ao superior imediato, beleza, vai tomar ação ali na hora, vai fazer alguma coisa, mas se você não registrar isso, né, o futuro, pode ser tomada aquela ação e ninguém mais lembrar, né? E aí, quando você for fazer de novo a atividade, vai acontecer de novo, tá, pessoal? Então, por isso que é importante essa ferramenta de Comunique, tá? Dando exemplo, mais uma vez, de condição que a gente, né, trabalhou aí em alguns locais, né, que a gente teve trabalhos, né, sendo realizados na parte elétrica, né? Um dia eu estava trabalhando e a gente ia fazer uma medição, colocar um sistema de medição em um painel, tá? Era um painel de média tensão. Então a gente desenergizou, né? Desenergizou a instalação, o cubículo, ia colocar o medidor, o TC, na saída do cabo. Então você tinha que alimentar o barramento ali, colocar na saída do cabo e pronto. Era um trabalho até que simples, né, para a gente ser feito. Porém, né, a gente começou a fazer atividades, armou bonitinho, aterrou, estava legal, abriu a parte de trás do equipamento, só que é o seguinte, quando a gente abria a parte de trás, a porta de trás, né, do nosso sistema, a parte de cima, onde tinha vamos colocar a chave fusível, ela ficava exposta e energizada, tá? Então a gente colocou uma proteção, que a gente fala de proteger as partes energizadas ali para a gente não tocar. A gente ia trabalhar na parte de baixo do painel. Beleza, colocamos lá o medidor certinho e tal. E aí, tranquilo, sem problema nenhum. Íamos voltar a operar, aí estavam colocando a porta. Fomos colocar a porta, né? Não tinha ainda acabado de posicionar a porta, o eletricista que estava ali nos acompanhando, acho que ele queria voltar logo o sistema a funcionar, fechou a chave fusível de média tensão, né? Aquilo deu um clarão na sala e, lógico, a porta que estava segurando ali protegeu a gente, porque deu um arco, né, dentro daquele sistema. Quando fechou a chave, abriu um arco, né? Ele é um local que tinha que ficar fechado, né? Podia atingir o arco na gente. Aquilo ali a gente teve que comunicar. A gente parou a atividade na hora, né? Falou, o que aconteceu aqui, né? Parou a atividade na hora, viu o que aconteceu, cara, não, eu energizei, né? Energizei. Falei, mas por que a gente não colocou a porta ainda, né? Aí a gente foi lá, acabou, colocou a porta, parou a atividade um pouco, voltou, viu que não tinha nenhum risco mais, colocou a porta e depois a gente comunicou, né? A gente acabou comunicando com o pessoal. Para quê? Criar um procedimento. O cara, ele, sei lá, ele tomou a decisão baseado no que ele achava que tinha que ser feito. Não tinha um procedimento muito bem claro do que era para ser feito, tinha que acabar de colocar a porta, não estava escrito em lugar nenhum. Lógico, né, o bom senso era que o cara esperar, né? Mas enfim, a gente acabou escrevendo isso, né?
Antes de fechar a chave fusível, certifique-se de que todos os parafusos da porta traseira estejam fixados, né? Tá lá. Enfim, não vai ter, em teoria, né, todo mundo foi treinado nisso para não ter mais problemas. Então, era uma questão só de treinamento, tá, pessoal? Não era uma questão assim, pô, eu preciso criar aqui um modelo, tem que ser automático, a chave só poder ser fechada quando a porta estiver posicionada. Não, era treinamento, só treinamento. Faltou ali o cara, enfim, na hora ele errou. Lógico, ele teve, né, que, né, responder um pouco ali, né, enfim, teve que passou um pouco de apuro, né, para ele, né, também, né, aprender que aquilo ali não deve ser feito, né, e aí passou por reciclagem, enfim, tá lá trabalhando, né, esse erro, tomara que ele não cometa de novo. Mas a gente, né, se, né, tiver um problema parecido aí, que o cara vai fazer uma atividade, não, vou trabalhar energizado aqui rapidão, opa, peraí, eu tenho que parar a atividade, não quero trabalhar desse jeito, quero fazer de outra forma. Você tem o direito de recusar, chama o líder, fala, vamos fazer de outra forma, faz o treinamento, monta outro procedimento e aí sim você trabalha, tá bom? Não é obrigatório você ter que trabalhar energizado para cumprir uma função. Você tem que tomar medidas de controle de engenharia ali que podem salvar a sua vida, beleza, pessoal? Ou usar EPI, enfim, outras medidas, beleza, pessoal? Então é isso. A gente finalizou então esse módulo bem curto, só para falar alguns exemplos de condições impeditivas e mostrar que é um direito seu de parar uma atividade e é um dever do líder parar a atividade, senão ele vai estar incorrendo aí em um crime, né? Ele não parar uma atividade durante aí um processo perigoso, ele pode ter que responder criminalmente por isso daí, beleza, pessoal? Então, aguardo vocês aí na próxima aula. Valeu, obrigado!